Boa noite, cursistas. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Eu me chamo Juliano Pereira, estou como coordenador pedagógico do curso de formação continuada para professores da EJA, e eu estou vindo aqui hoje para poder dar alguns recados e falar do processo do nosso curso, né, em qual pé que ele está. Então, essa semana a gente encerrou, na segunda-feira, nós encerramos o módulo 1, né, do curso. Então nós tivemos as unidades curriculares AVA, Fundamentos e Sujeitos da EJA, que se encerrou na segunda-feira, e nesse exato momento nós estamos começando com o módulo 2. Lembrando que as unidades curriculares do módulo 1, elas tiveram as cargas horárias de 20 horas, então vocês tiveram aí o acompanhamento de 2 semanas para cada uma dessas unidades curriculares. Teve primeiro o AVA, sozinho, né, onde vocês tiveram a ambientação na plataforma, e posteriormente vocês tiveram junto as unidades curriculares Fundamentos e Sujeitos da EJA, cada uma com 20 horas. Nesse módulo 2, pessoal, que é composto por 3 unidades curriculares, ele vai exigir de vocês um pouco mais de tempo, né? Então, serão 3 disciplinas, 3 unidades curriculares de 40 horas. Então, vocês vão ficar 4 semanas nessas 2 unidades curriculares que começa hoje, didática e metodologia aplicados para a EJA. Mas o formato, ele segue o padrão das unidades curriculares que vocês já tiveram. Então, semana 1 vai ter o webinário, vai ter o fórum de debate. A semana 2, vocês continuarão com o fórum, com o webinário, mas já vai ter a introdução da atividade avaliativa. Eu já vou fazer isso para você, tá, Dai? Na semana 3, vocês vão continuar com o webinário, o fórum avaliativo, e a atividade avaliativa ela vai percorrer até a última semana, estará aberta até a última semana para vocês poderem compor, e finalizando a última semana, na 4ª semana, vocês terão um webinário, vai ter o fórum avaliativo, e aí ao final vocês terão que finalizar a atividade avaliativa que vai ser liberada na 2ª semana, das disciplinas, tanto da disciplina de didática, quanto de metodologia aplicadas para a EJA, quanto na próxima disciplina de tecnologias aplicadas à EJA, que também será de 40 horas, esse mesmo formato. E ao final da 4ª semana, vocês terão acesso à atividade avaliativa, né, e também à autoavaliação, tá bom? Então, eu estou passando para poder dizer que a gente já está aí na metade do curso, indo para a metade do curso. Então, eu agradeço a presença de vocês, o empenho de vocês, e vou dizer sobre os prazos, né? A gente teve estudantes que entrou que entrou posterior à entrada da maior parte, então, por isso, a gente está alargando os prazos para esses estudantes. E para você que perdeu o período da atividade avaliativa e da prova, né, tanto da atividade que é colocada no meio da semana, quanto da prova online, vocês devem preencher um requerimento de solicitação de segunda chamada e enviar para o tutor, e aí, mediante a aprovação da coordenação pedagógica, eu vou liberar para vocês, para que vocês tenham a segunda oportunidade para poder fazer as atividades avaliativas perdidas. Então, o fluxo, pessoal, é esse, né? Vocês preenchem o requerimento de segunda oportunidade, tanto da atividade avaliativa quanto da avaliação online, né? E envia para o tutor vai enviar para a coordenação pedagógica, e a gente vai estar sempre liberando, sempre nas sextas-feiras posterior ao pedido. Então, os que perderam as atividades avaliativas, tanto da unidade curricular AVA, Sujeitos e Fundamentos da EJA, que vocês enviem a solicitação para o tutor com requerimento assinado, o tutor vai enviar para a coordenação pedagógica, e aprovando, a gente vai liberar ele sempre nas sextas-feiras posteriores. Então, para os que perderam, para os que estão com atividade em débito, vocês têm até quinta-feira para vocês poderem enviar para o tutor enviar para a coordenação pedagógica, e a gente vai abrir ela na sexta-feira, no dia 22, e ela ficará aberta até a segunda-feira, dia 25. Tá bom? Esse vai ser os fluxos que a gente vai seguir para as próximas unidades curriculares. Então, quem perder agora algum prazo aí, tanto da unidade curricular que vai começar hoje, que é didática e metodologia da EJA, vocês têm que enviar a solicitação para o tutor, e o tutor envia para a coordenação, tá bom? Mais uma vez, agradecer a vocês pelo empenho, né? A gente está fazendo o possível para
para que o fluxo das informações cheguem até vocês e que vocês consigam desenvolver-se nesse curso da melhor forma possível e que o curso possa dar suporte para que vocês possam ter uma boa atuação, né, nessa modalidade educacional tão necessária para o Brasil, que é a educação de jovens e adultos, tá bom? Então, fica um abraço da coordenação pedagógica, boa aula aí, e aí eu já quero chamar a professora da vez, né, a Daiane Stephanie, para ela poder estar dando a aula hoje para vocês aqui. Muito obrigado, fiquem bem aí. Daiane, é com você. Obrigada, Juliano. Boa noite para você, boa noite para todos os cursistas que aqui estão. É um prazer poder estar com vocês aqui nesse momento, né, onde a gente vai estar dividindo. Eu falo dividindo porque eu acredito que cada disciplina do curso é um eterno aprendizado, né, que a gente vai ter, porque a gente vai trocar bastante aqui. A disciplina didática para a EJA, como o Juliano já adiantou, né, ela já está prevista aí para esse módulo 2, e eu queria dizer para vocês que meu nome é Daiane Stephanie, a princípio, como ele já comentou, né, eu também me apresentei para vocês na aula inaugural que nós tivemos, e já falei também da minha formação, né, eu sou formada em pedagogia, formada em geografia, sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, e estou atuando na educação básica já há algum tempo, e é um prazer poder estar com vocês nessa disciplina de didática para a EJA. Então, assim, a nossa sala, ela está estruturada, o Juliano já até mencionou um pouco aí como vai funcionar essa organização. Se a Raquel puder colocar para mim, por favor, o slide, eu vou passar para vocês aqui um pouco do que está previsto aí durante essa disciplina, durante a nossa carga horária, tá? Quais são os objetivos, as nossas metas, né, de alcance aqui com essas semanas, tá bom? Deixa eu ver se é possível. Tem como compartilhar, Raquel? Tá. Então, nesse compartilhamento aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco de cada semana, o que está previsto, quais são as expectativas. Inicialmente, lá na nossa sala virtual, vocês vão encontrar uma apresentação minha, né, explicando um pouco disso que eu vou falar aqui, e também um fórum para que a gente possa se conhecer. Você pode se apresentar, falar seu nome, a sua formação e como que é a sua experiência aí com a educação básica. É uma disciplina que eu acho que é de fundamental importância para a gente analisar criticamente a educação de jovens e adultos. Vocês já estão vindo aí de uma bagagem interessante, né? Vocês estudaram o AVA, Fundamentos da EJA e Sujeitos da EJA, e agora a gente vai pensar essa questão da didática para a EJA, para a educação de jovens e adultos, né? Então, eu queria muito que tudo que vocês lerem aqui durante a disciplina, que vocês refletirem, que vocês sempre pensem com um ponto ligado à minha experiência com a educação básica, pensando no público-alvo, que é o público da educação de jovens e adultos. Quando a gente pensar na didática, nós vamos iniciar com um texto base que eu coloquei para vocês aí sobre didática. Eu quero que a gente reflita essa didática dentro da educação de jovens e adultos. Então, a nossa principal meta é essa, tá? Então, assim, a princípio, a Raquel colocou aí, obrigada, Raquel. Essa primeira fase aí, vocês vão encontrar lá no tópico um calendário do curso, que vocês já conhecem, né? O plano de ensino da disciplina, o cronograma da disciplina, o material complementar. E na semana 1, nós vamos estar vendo reflexão sobre didática e contextualização da educação de jovens e adultos no Brasil. É essa semana que nós vamos estar iniciando. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o texto base que eu coloquei aí, mas eu queria pedir muito que vocês não deixem de ler o texto, tá? Porque é muito importante que vocês façam a leitura para que vocês criem também a percepção de vocês sobre o autor, né, sobre o que ele traz, e faça a reflexão exatamente sobre essa questão da didática para a EJA. Então, a gente vai refletir sobre didática e também sobre a formação de educadores na educação de jovens e adultos, tá? Contextos e possibilidades. Esse é o nosso principal objetivo para essa segunda semana. Na primeira semana. Na segunda semana, a gente está previsto entender sobre educação de jovens e adultos na educação básica. Lembrando, na primeira semana, vocês terão ali, né, um fórum da disciplina e essa leitura do texto para realizar. Desses 2 cadernos didáticos. Tem lá o lançamento das páginas do caderno aos quais vocês terão que ler. Na semana 2, nós vamos tratar da EJA
no sentido de educação de jovens e adultos e educação básica. Por quê? Porque a gente precisa refletir sobre os desafios gerais da EJA como uma das modalidades da educação básica, o que está muito ligado também a pensar a didática para a educação de jovens e adultos, né? Compreender a EJA nas suas etapas, nos seus segmentos, nos seus desafios, também nas suas especificidades didático-pedagógicas, né? Tentar entender e integrar esses desafios da EJA com as possibilidades que a gente tem de melhoria, né? E análise crítica, reflexiva, propositiva sobre a modalidade e suas diferenciações no ensino regular. Quando a gente estiver discutindo um pouquinho aqui agora sobre didática, a gente vai tentar entender o porquê que é importante, né, associar tudo isso aqui para tentar pensar a didática da educação de jovens e adultos. Na semana 3, a nossa previsão é as formas de oferta, planejamento e organizações pedagógicas da educação de jovens e adultos. Aí nós já vamos estar trabalhando. Lembrando, na semana 2, voltando aqui, vocês têm ali as páginas para ler do caderno didático e vocês terão também o fórum da disciplina, uma atividade aplicada, onde tem um filme, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre ele, em que vocês irão assistir a um filme que é voltado para a questão da educação de jovens e adultos de uma forma ampla, na verdade, da educação básica de uma forma ampla, e que faz a gente pensar sobre os desafios, né, da docência e, ao mesmo tempo, entender essa realidade de sujeitos. Vai ser interessante porque vocês já trabalharam, provavelmente, na disciplina de sujeitos para a EJA, tentar entender essa relação de sujeitos que a gente tem no universo da educação básica para a gente pensar a didática também. Pensar os métodos, né, inclusive vocês vão ter metodologia, né, acaba que tudo está muito relacionado, está muito bem pensada essa divisão de disciplinas do curso, né? Acho que assim que a gente consegue fazer formação continuada, que a gente consegue, de fato, trabalhar, né, entender o que a gente, enquanto docente, pode estar fazendo em relação à arte, né, de ensinar, em relação a como ser, né, um docente envolvido e, ao mesmo tempo, que compreende, né, a realidade daquela modalidade de educação que a gente está trabalhando. Então, está prevista essa atividade aplicada, está previsto esse filme para que vocês possam assistir e fazer que eu solicitei, né? Tudo isso linkado a toda a bagagem que vocês já vão ter adquirido aí, refletindo sobre didática. Na semana 3, nós já vamos trabalhar com a forma de oferta, planejamento e organizações pedagógicas da educação de jovens e adultos. Aí a gente já vai entender a EJA nas suas diferentes formas de oferta, né? Na questão de planejamento educacional, na questão da organização pedagógica e também falar um pouquinho do que vocês já provavelmente trabalharam lá na outra disciplina, né, que é a diversidade de seus sujeitos. Por que sempre? Porque a didática, quando a gente for falar aqui sobre didática, ela está sempre voltada para você entender o público, né? O que você está trabalhando, a educação que você está proporcionando ali para um determinado público, né? E é uma modalidade que existe uma especificidade que a gente precisa estar pensando ela de forma crítica. Nessa semana 3, está previsto o fórum, né, para vocês, como o Juliano já mencionou também. Está previsto também que vocês possam responder o fórum e fazer a leitura lá do planejamento, né, dos cadernos. E na semana 4, nós vamos ter EJA, currículo, avaliação e formação de professores. Então, a gente vai entender como que a EJA ela se relaciona diretamente com as dimensões de avaliação, como currículo, como formação de professores, e também tentar integrar as diferentes formas de avaliação, construção curricular e formação inicial e continuada à realidade, contexto e singularidade da EJA, e incorporar os conhecimentos, a didática e a atuação nas turmas, né, e formas de oferta da EJA. Também está previsto aí, nesse caso, né, que vocês vão fazer o fórum da disciplina, né? Tem os questionamentos lá voltados para o que está previsto nesse caderno didático 4 aí, que vocês farão a leitura. São textos selecionados, né, para a principal temática que eu quero que vocês reflitam, né? Que eu acho que seria interessante que vocês possam refletir. Lembrando que esse tudo aí tem prazo, né? Vocês têm que ficar atentos a esses prazos, como o Juliano já colocou. E aí, qualquer dúvida, né, vocês podem estar acionando aí para que a gente possa estar solucionando. Lembrando que a primeira semana, que é essa agora, vocês estarão trabalhando com o material que está lá linkado nessa semana 1. Todas as semanas, o material que vocês vão utilizar está linkado na semana.
Mas lá em cima, na parte de cima da sala virtual, no início, onde tem ali os documentos importantes, tem uma pastinha, que é a pastinha de material complementar. Então, tem alguns outros textos que vocês podem estar fazendo a leitura, que é bem interessante, inclusive o texto didática, né, de Libânio está lá, que é um pouco, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, só para mencionar para vocês. E tem outros textos que eu acho interessante que vocês podem estar aí no decorrer do tempo. Eu sei que é um desafio, né, a gente estudar hoje, né, nessa dinâmica de trabalho, e depende muito da nossa condição, né, que a gente estabelece ali, mas que vocês consigam, aí, na medida do tempo, do que vocês conseguirem, né, fazer a leitura daquilo que está proposto, porque eu acho que a gente pode conseguir alcançar bons resultados aí. Mas eu entendo bem, tá, pessoal, o desafio que eu acredito que na primeira aula de vocês, né, falar um pouco sobre isso, né, como que é ser estudante, ser professor, estudante, trabalhar, é tudo um desafio muito grande, né? Mas nós estamos aqui para nos ajudar, né, para a gente conseguir juntos discutir um tema tão importante e tão relevante como a educação de jovens e adultos. Então, pessoal, inicialmente nós vamos fazer a leitura das páginas de 1 a 8 do caderno didático 1, que é a semana 1. O que está previsto aí para essa semana? Essa semana nós vamos fazer uma reflexão sobre a didática. Eu tenho vários textos que eu podia ter proposto aí, inclusive tem um que eu vou mencionar aqui, que está lá no material complementar, que vocês podem estar utilizando, mas esse aqui é o do José Mário Pires Azanha, tá? O José Mário, ele é um professor, né, da Universidade de São Paulo, que foi um professor da Universidade de São Paulo, e ele estudou essa questão da didática, e eu achei interessante para que a gente possa dar o primeiro pontapé para as nossas discussões sobre didática aqui na nossa disciplina. Então, a princípio, quando vocês lerem o texto, e peço muito que vocês leiam o texto, vocês vão ver que ele começa explicando ali os conceitos de pressuposição e didática, tá? Ele faz isso separadamente, pois a gente entende que pressuposição e didática têm significados diferentes, né? Ele primeiro explica sobre pressuposição, né? Ele vai ali tentar fazer uma análise, né? Que, segundo ele, existe pressuposições baseada em um outro autor, onde existe pressuposições absolutas, pressuposições relativas, e tudo isso é um caminho até chegar na nossa principal discussão, que é a discussão de didática. Então, ele começa abordando que pressuposição absoluta traz a ideia de que qualquer assunto ele pode ser discutido. Por exemplo, quando a gente fala que o ser humano ele está em constante evolução, que ele é capaz de se aperfeiçoar, né? De aprender constantemente, ninguém discorda desse tema, né? Na educação, para nós, né, a gente não pode deixar de acreditar nisso, né? Porque se assim a gente fizer, a gente não vai ter mais motivos, né, para continuar os estudos sobre aprendizagem, né, sobre desenvolvimento humano. Então, é a primeira abordagem que o texto traz. E sobre pressuposição relativa, que é uma outra coisa que vocês vão identificar no texto, ele dá como exemplo a ideia de que aperfeiçoamento humano existe, né? E que ele está ligado à genética. Por exemplo, uma pessoa, é o que está falando o texto, tá? Uma pessoa pode ser limitada na sua aprendizagem por conta da sua genética. Esse assunto, quando coloca em pauta, isso gera diversas opiniões, né? A gente tem ali algumas pessoas que vão concordar, pessoas que não vão concordar, porém a aceitação ou não dessa ideia não atrapalha, né? Digamos assim, a ação educativa de uma forma geral. Então, sobre noção de didática, que é o nosso principal pontapé para a discussão, esse autor ele deixa claro que não possui nenhuma concepção. Na visão do Azanha, ele não tem nenhuma concepção, mas ele se fundamenta numa ideia do Comênio, onde a sua publicação, né, que é um filósofo, que fez uma publicação sobre a didática magna, né, que ele concebe ali como didática, a didática como uma arte universal, de ensinar tudo a todos. Então, assim, é como se você pudesse ensinar tudo a todos. Então, é a ideia principal. Então, mais do que a preocupação com relação ao ensino e aprendizagem, a gente vê que o foco é ainda em estruturar uma forma de organizar o ensino para que tenha, de fato, aprendizagem. Então, esse texto vai caminhando por isso. Ele acaba afirmando que não acredita numa forma única, né, uma maneira correta, única, correta,
direta e universal de ensinar. Mas ele defende que existem maneiras mais e menos eficientes de assim realizar esse ensino. Então, para falar desses dois termos, pressupostos da didática, né, que é algo que a gente fala muito, o texto ele vai basear, né, limita o exame do tema da ideia desse filósofo, do Comênio, e de que existe uma forma única de ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, tá? Então, a concepção dessa teoria de Comênio, que está ligada a outra concepção filosófica, fazer ciência era como se fosse fazer um método, aplicar um método. Então, assim, ensinar também seria você ter um método, aplicar um método. Então, essa ideia que o texto questiona, que ele preconiza, né, de Comênio, que Comênio preconizou, que esses métodos ali especiais para o ensino que a gente tem de arte, de ciência, de língua, de religião, mas assim, acreditavam que tinha uma grande forma ali de se ensinar e que através dessa grande forma de se ensinar é que surgiam ali as ramificações, as formas menores, e, por assim dizer, a gente, né, ensinaria os diferentes saberes. Tendo essa ideia como base, o Azanha, o autor, ele vai explicitar para a gente as pressuposições ao qual ele quer discutir, que é as noções de método de ensino e do caráter exaustivo do método, tá? Então, o que ele fala sobre método? É um pouco filosófico, mas é para a gente refletir mesmo. Sobre método, o que ele fala? Ele fala que no caso do ensino, o termo está ligado a ensinar segundo certas regras, né? E que a gente não pode deixar de relacionar que a execução de uma atividade estaria ligada à observação de regras. Então, ele vai lá no texto que vocês vão ler bem e dá 3 casos, 3 exemplos. Ele dá o exemplo seguinte, ele dá o exemplo, por exemplo, para jogar xadrez, um jogo de cartas, né? Se a gente não conhece as regras, fica inviável participar do jogo, de executar a tarefa. Ou seja, para jogar é necessário conhecer as regras, né, de jogos que têm que ser aplicadas ali. E assim a gente tem uma atividade em que a prática, na concepção dele, procede a um conhecimento. Então, é um típico exemplo daquilo que a gente costuma dizer de saber que, né? Você sabe que. Aí ele dá um outro exemplo que é nadar, por exemplo, né? Assim como o jogo de xadrez, a gente sabe que existem regras para nadar. Mas nesse caso, em nada interfere conhecer ou não conhecer as regras. Porque a atividade, ela pode ser executada da mesma forma, né? Então é possível saber nadar sem conhecer as regras e assim não é necessário nenhum conhecimento prévio para que se realize a prática. É um típico exemplo de saber como, né? E o terceiro e último exemplo que ele dá no texto, o último caso, é o de pensar criticamente, tá? Argumentar, contar piadas com graça, né? Aqui, nesse caso, ele afirma que trata de uma prática que a gente fala eficiente que precede a teoria. Então, atividades ligadas à criatividade, elas não seguem um método, né? Pois não há um método para invenção, um método, né, para ser criativo. Então, a gente pode dizer que é mais que um saber fazer, um saber que, um saber como, é um típico exemplo de saber fazer bem, tá? Então, sobre a atividade de ensinar, ele traz esses 3 casos. A gente podemos relacioná-lo, comparar ele ao terceiro caso. Ensinar está mais ligado a saber fazer do que aplicar uma regra. É mais um exemplo de saber como do que saber que, tá? E aí eu pergunto, vocês concordam? Então, sobre a noção, né, de caráter exaustivo do método, ele é mais breve, né, fala sobre essa questão das regras exaustivas e não exaustivas para executar uma atividade. Vocês vão ver tudo isso no texto. Então, quando ele fala de regras exaustivas, bem sucintamente, ele diz o seguinte, que se existe uma regra para realizar uma determinada atividade, ao obedecer tais regras, é possível completar com êxito essa atividade. E sobre aquelas que não são exaustivas, ele fala que se uma atividade não possui regras para ser realizada, não é possível, então, determinar o seu sucesso e o seu êxito. Então, o máximo que pode ser feito é você ali aumentar a probabilidade do sucesso, mas não tem garantias. Então, esses 3 exemplos que ele dá no texto, né, e o último, no caso desse último, de pensar criticamente, ele dá a entender que não está relacionado a uma regra, está relacionado a uma regra não exaustiva, ele finalmente vai concluir, quando vocês lerem, vocês vão perceber, que algumas ideias que estão relacionadas ao pressuposto da didática são sonhos, são ilusões, né? Afirmar que ensinar é uma atividade ligada à ação reguladora é uma ideia equivocada na concepção dele, né? E aceitar esse fato pode ter um efeito negativo
ou melhor, né, regulador ou negativo. Então, o regulador negativo, por quê? Na concepção dele, aceitar isso, né, no contexto, assim, pensando de forma negativa, a partir do momento que a gente compreende que ensinar está relacionado muito mais ao saber fazer bem do que saber quê, e ao saber como, a gente torna mais crítico, né? A gente raciocina mais ao defender uma determinada didática. E isso nos ajuda a ter mais precaução para não cair naquele entusiasmo, né, do modismo, de tendências, das famosas novas tendências didáticas. E positivo, ele considera assim, porque depois se a gente passa a entender que não existe uma fórmula única quando se trata de ensinar, né, que o professor, na sua criatividade para ensinar, não deve esperar uma resposta mágica, né, por mais modernos e corretos que pareçam ter esses modelos didáticos, não tem como ter garantia das teorias que supostamente vai fundamentar tudo isso. Então, assim, isso aqui, essa base desse texto, né, para que a gente possa refletir sobre a arte de ensinar. E refletir sobre a arte de ensinar, inclusive vocês vão ver lá no fórum, eu quero que vocês reflitam isso pensando na questão da educação de jovens e adultos, tá? O que você entende, né, de didática para a educação de jovens e adultos? Você que tem experiência como professor, como você enxerga, né, essa concepção, né, de didática para a EJA? Em uma oposição, né, a essa visão tecnocrática, eu coloquei para vocês aí o seguinte: o José Mário ele sugeriu uma proposta de discussão política sobre o sentido social da educação pública e a natureza de problemas nela implicados, né? Em lugar das prescrições didáticas e dos manuais técnicos, ele propunha o exame dos desafios locais, à luz da cultura do trabalho docente e de seus compromissos educativos. Então, ele vai trazer uma abordagem, né, diferenciada. Então, o que ele fala sobre noção de didática? Ele deixa claro que não possui nenhuma concepção, mas que ele se baseia nessa ideia aí, mas que a preocupação com a relação ensino-aprendizagem, né, percebe-se que o foco é ainda em estruturar uma forma de organizar o ensino para que, de fato, haja aprendizagem. Então, essa é a noção principal, né, de se estruturar, de como alcançar, né, esse ensino que promova a aprendizagem. Então, esse texto, juntamente, né, com outras abordagens, inclusive que está lá no material complementar, é a proposta do nosso fórum de discussão, tá? Que vocês vão encontrar nessa semana. Eu coloquei para vocês aí o seguinte: o autor José Mário Pires Azanha realizou um ensaio abordando sobre pressupostos da didática e inicia explicando conceitos de pressuposição e didática separadamente, pois ambas possuem diversos significados. No decorrer do texto, ele deixa claro que não possui nenhuma concepção sobre a didática, mas se fundamenta na ideia de Comênio, onde, na sua publicação em Didática Magna, concebe a didática como a arte universal de ensinar tudo a todos. Com base na sua leitura e experiência, faça uma análise a respeito dessa abordagem, associando a educação de jovens e adultos. Então, peço que nesse fórum vocês interajam entre si, tá? Vocês discutam, porque eu acho que o professor ele tem uma bagagem que permite ele entender onde poderiam ser as intervenções, onde poderiam ser as mudanças, para a gente completar, né, conseguir alcançar a arte de ensinar e automaticamente a aprendizagem. Eu acho que é uma opinião que deve muito ser levada em consideração. A gente falou que, teoricamente, né, da ideia da didática, mas a gente tem essa base, né, do que seria fundamental para se construir uma didática eficiente, né, para aplicação na educação de jovens e adultos. Então, nesse fórum, eu peço que vocês, né, interajam entre si, respondam, né, o fórum, de fato, com a sua opinião, com base nessa ideia de didática, façam uma análise dessa abordagem sobre a didática para a educação de jovens e adultos. Como vocês enxergam, né, associam essa ideia de didática para um público de jovens e adultos, né? E aí, gente, é interessante porque esse momento eu acredito que a gente pode gerar ali uma partilha interessante, né? Cada um aqui com sua bagagem, com seu conhecimento ou intenção, né, ao fazer esse curso, eu acho que pode nos ajudar a refletir bem sobre essa construção da didática. E aí, no decorrer dessa disciplina, vocês vão ver lá, tem no material complementar, quem tiver a possibilidade de realmente estar entrando em outros textos, pode passar, Raquel, por favor. Vocês vão encontrar lá
também, né, texto do Libânio, que é um outro autor no material complementar que discute a didática, né? Aí ele traz alguns outros autores no decorrer do tempo que traz noção de didática. Então, vocês vão enxergar lá no texto a ideia de que didática está a caminho de ser uma ciência e tecnologia que se constrói a partir da teoria e da prática em ambientes organizados de relação e comunicação intencional, nos quais se desenvolve processos de ensino e aprendizagem para a formação do aluno. Na visão de Contreras, né, em espanhol, a didática é a disciplina que explica os processos de ensino e aprendizagem para propor sua realização consequente com as finalidades educativas. Na visão do italiano, didática é a ciência que tem por objeto específico e formal a direção do processo de ensinar, tendo em vista fins imediatos e remotos de eficiência instrutiva e formativa. Na visão do alemão, né, e tem uma ordem cronológica aí, tá? Compreendemos por doutrina geral do ensino, estruturação didática ou didática, a teoria da instrução e do ensino escolar de toda a natureza em todos os níveis, trata das questões gerais de todo ensino, comuns a todas as matérias, e procura expor os princípios e postulados que se apresentam em todas as disciplinas. O processo didático tem seu centro no encontro formativo do aluno com a matéria do ensino. Na visão, né, de outro alemão, a didática é uma disciplina científica da pedagogia que se refere às relações regulares entre o ato de ensinar e a aprendizagem. Do russo, a didática estuda o processo de ensino, em cujo desenvolvimento ocorre a assimilação dos conhecimentos sistematizados, o domínio dos procedimentos para aplicar tais conhecimentos na prática e o desenvolvimento das forças cognitivas do educando. E esses são exemplos, né? São suportes da literatura internacional que o Libânio avaliza suas próprias posições e também para mostrar que a didática encontra-se em pleno movimento em outros países. É isso que ele traz no texto dele lá. E essas definições destacam alguns pontos que, ao ver do autor, dão o balizamento do campo didático. Então, na visão de Libânio, juntando todas essas ideias que ele trouxe lá da literatura internacional, a didática é um ramo da ciência pedagógica. Por essa razão, a didática está voltada intencionalmente para a formação do aluno em função de finalidades educativas. A didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, especificamente os nexos e relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender. E ele pontua que a concepção dele total de didática fecha nesse terceiro ponto, que a didática aborda o ensino como atividade de mediação para promover o encontro formativo, educativo entre o aluno e a matéria de ensino, explicitando o vínculo entre teoria do ensino e teoria do conhecimento. Então, para o autor, esses 3 pontos principais vão fechar a concepção de didática, né? E a gente fica falando de didática, trazendo essa visão aqui teórica, mas eu pergunto, né? Para que melhor que o professor para conseguir associar todas essas pontuações e dizer como construir essa didática? A didática é apropriada, né? E, ao mesmo tempo, como eu posso fazer a minha didática acontecer no processo de aprendizagem, né? De ensino e aprendizagem. Então, na sequência, isso aí, gente, é para discussões de didática, tá? Então, fechar o fórum, né? Com essa noção, trazendo a sua prática, a sua ideia sobre a didática, refletindo a didática na formação de jovens e adultos, tá? Você, enquanto profissional, você com o objetivo que você tem com esse curso, tá? E aí, na sequência, eu coloquei para vocês uma introdução que a gente vai fazer agora do texto 2 do Caderno Didático 2 da semana 1. Aí a gente já vai discutir a formação de educadores e a educação de jovens e adultos, alinhavando contextos e tecendo possibilidades. Pode ser que vocês já até tenham encontrado esse texto no material complementar de outras disciplinas, mas ele é interessante porque eu coloquei brevemente, né, o que ele vai trazer para vocês, e vocês, é interessante que vocês façam a leitura, porque isso vai dar um gancho para a semana 2, tá? Onde vocês estarão fazendo atividade aplicada e assistindo o filme. Então, esse contexto aqui da EJA, né, que é essa proposta do artigo, é uma tentativa de entender a constituição desse campo, né, da EJA e os seus embates na realidade brasileira. Então, vai trazer a reflexão de algumas questões que emergiram de pesquisas que vêm sendo realizadas acerca da EJA, como a necessidade de se ter, né, ou não um profissional preparado para atuar nessa modalidade de educação, e quais os impasses que dificultam essa preparação e quais seriam as bases teórico-metodológicas para essa formação. Então, no campo educacional, o artigo vai trazer que muito está se discutindo a respeito dessa questão de aprimorar as práticas pedagógicas, né?
que atendam aí às especificidades próprias da educação de jovens e adultos, o que evidencia o reconhecimento de que o processo educativo, sobretudo nessa modalidade de ensino, deve extrapolar a simples concepção conteudista e incorporar aspectos relacionados à cultura e à realidade vivencial dos educandos. Durante toda a disciplina, não só a minha aqui, de didática, mas eu acredito que todas, a gente vai estar sempre muito trazendo essa discussão, né? Gente, como preparar uma modalidade de ensino que extrapole essa visão conteudista, né? Que vai trazer ali as especificidades dos sujeitos que ali estão, né? Dessa cultura. Então, esse artigo, ele vai muito por esse caminho. Então, vocês podem estar realizando a leitura, né? Para que vocês possam estar entrando em contato aí com essa questão dessa ideia, né? De aprimoramentos das práticas pedagógicas. Então, no final, né, do artigo, ele fala assim, no final do artigo, ele tenta conhecer qual que é a natureza e quais seriam os saberes necessários à formação e à profissionalização de educadores de jovens e adultos. Tem se mostrado aí extremamente significativo no processo de consolidação da EJA como campo específico de atuação docente. É óbvio que é um ensaio, né, gente? É um artigo, mas é uma proposta que leva a gente à reflexão sobre essa questão da profissionalização dos educadores, né, de jovens e adultos, e essas discussões sobre essa temática das práticas pedagógicas, tá? Então, no final, a gente vai estar discutindo a questão desses desafios que são postos, né, para a formação de professores. Esse artigo, ele também vai tentar falar sobre a importância, né, de se buscar na constituição da EJA como um campo pedagógico os elementos fundantes dessa formação. Vai tentar falar sobre a opção de centralidade dos sujeitos da EJA, né, para colocar eles como centro no processo de formação dos professores. Porque, inclusive, o filme que vocês vão assistir, ele traz uma visão do ensino regular, né? Ali tem um lógico internacional ali, mas assim vai despertar um pouco para se pensar na diversidade, tá? E eu acho que vocês precisam tentar trazer ao assistir, tentar refletir voltando para essa questão, tá? Eu vou falar um pouco mais no webinário 2, quando a gente estiver tratando da semana 2, e aí eu vou falar um pouco mais sobre o filme para vocês, tá? Vou tentar agilizar aqui porque o tempo está curto, mas enfim. E aí é um tema que o artigo vai mostrar para vocês que é relevante, mas continua aberto, né? E aí a gente vai estar sempre aqui discutindo, assim como o ensaio, né, não é completo, é só um pontapé para as nossas análises que vão ser feitas daqui em diante. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que a educação de jovens e adultos, eu posso dizer que é uma das modalidades mais importantes da educação básica, tá? Porque é por meio da EJA que os estudantes, eles podem, a gente sabe muito bem, dar início, né, ou dar continuidade ali aos percursos que eles tiveram de escolarização, permite, né, para muitos, talvez, a construção ou, inclusive, a retomada de projetos, né, dos projetos de vida deles, histórias de vidas, né, pela escola, pelos estudos. Então, tem um debate de valorização dessas modalidades educacionais e a EJA, ela está inserida nesse processo, né. Essa correlação com etapas, né, e também com outras formas que a gente tem de atendimento educacional, faz parte da essência, né, da educação de jovens e adultos. Então, para que esse objetivo, né, seja alcançado, a gente precisa que a EJA ela esteja ao alcance de todos aqueles, né, que dela precisa. Então, quando a gente voltar para pensar a didática, a gente tem que colocar isso na nossa reflexão, né? Tem que ter uma porta de acesso, né? Uma continuidade desse percurso escolar, né? De alguma forma, a gente tem que facilitar esse alcance a isso. Então, o Brasil, a gente vê hoje que ele possui condições específicas e históricas de desafios, né? De dificuldades envolvendo a oferta educacional para a sua população, né? A educação básica, em suas etapas, a gente vê muitas vezes que ela não alcança grande parcela da sociedade brasileira, né? Esses jovens adultos, idosos, né, que não tiveram acesso à escola, ou então a frequentaram ali de forma descontinuada, né, eles formam esse principal alvo nosso, público da educação de jovens e adultos. Então, com essa característica especial, a EJA ela tem ali no seu inteirinho aspectos que precisam ser levados em consideração a respeito de currículo, a respeito de formas de avaliar, a respeito de escolha de conteúdos, né, de diversidade, de complexidade dos sujeitos.
A importância também da gente pensar para professores, né, da modalidade e outros aspectos que eles fazem parte desse debate que a gente chama de, né, debate pode ser teórico e prático da EJA, porque é uma junção. Inclusive, as disciplinas de vocês estão pensadas para essa conclusão, né, final. Então, compreender a relação de educação de jovens e adultos e o papel, né, como modalidade de educação básica é essencial, né, é imprescindível, e envolver elementos como didática, né, diversidade de sujeitos, formas de oferta, avaliação, construção curricular e formação de professores é o que vai nos ajudar a tentar realizar essa compreensão, né? Então, a princípio, a gente vai estar trabalhando, a partir da semana que vem, nós vamos tentar trazer essa ideia da estrutura, das características, né, dos sujeitos em relação e a relação que eles têm com a etapa da educação básica, né? Essa questão do protagonismo da EJA, né, na questão de oferta também, e é o primeiro passo que a gente pode estar dando em direção ao aprofundamento teórico e também um aperfeiçoamento da nossa prática pedagógica em relação à educação de jovens e adultos. Então, na sequência, depois disso, como eu já falei com vocês, a gente vai estar trabalhando também as formas de ofertar, de planejar, de organizar, mas, e por fim, né, chegar na parte lá de currículo, de avaliação, de formação de professores, e no final a gente quer, né, que seja possível a gente elencar ali um panorama de estudos educacionais relacionados a essa educação de jovens e adultos, né? Então, a gente vai tentar tratar a EJA, de uma forma, na sua especificidade, né, como uma modalidade educacional e, ao mesmo tempo, entender a complexidade e essa diversidade que a gente tem de sujeitos, né? E, ao mesmo tempo, junto a valorização dos professores que atuam na EJA. Então, por fim, eu deixo para vocês essa perguntinha, tá? Qual a sua concepção de didática para a educação de jovens e adultos? É uma questão para refletir, né? Vai estar ali todo um processo na semana que a gente possa trazer isso aí, mas eu trago para que vocês possam pensar, né? Qual é a minha concepção de didática para a educação de jovens e adultos, né? Como pensar, né, essa questão aí da didática nessa modalidade, entendendo aí a importância dessa modalidade, que é o ensino de jovens, né? Adultos, né, idosos, e enfim, eu acredito, eu passei do tempo, será? Tá tranquilo, né? Mas enfim, é isso, pessoal. Aí, na próxima semana, eu vou estar trazendo para vocês a abordagem da semana 2, então eu trouxe aqui um panorama e quero que vocês façam, né, a leitura, interajam lá nos fóruns, que é o nosso meio, né, de contato ali, de se conhecer, de dialogar, então com muito carinho, tá? Eu coloco aqui para vocês, tá? As perguntas, e também espero que com muito carinho a gente possa fazer essa troca. Mas então, pessoal, já vou me despedir de vocês aqui, tá bom? Foi um prazer a nossa primeira aula, é um prazer estar com vocês, tá? Espero que a gente possa se conhecer lá no fórum que eu coloquei inicialmente para a gente conversar, para a gente se conhecer, se apresentar, e que a gente possa seguir aí nessa jornada, tanto dessa disciplina como no curso todo.